Você está numa celebração. A música está tocando. As palavras aparecem na tela. Todo mundo ao seu redor está de olhos fechados e mãos levantadas. E você está só ali, tentando sentir alguma coisa, tentando se conectar, tentando acreditar nas palavras que está cantando. Mas tem uma voz baixa no fundo da sua mente que não para de interromper. Você não pertence aqui. Você sabe o que fez. Você sabe o que continua fazendo. Gente como você não tem direito de chamar Deus de Pai. E o pior, você não discute com essa voz. Porque no fundo mesmo, você acredita nela. Então você fica ali, cantando as palavras, fazendo os movimentos certos, parecendo igual a todo mundo por fora, mas se sentindo um intruso por dentro. Como se tivesse entrado num lugar onde nunca foi convidado. Como se, a qualquer momento, alguém fosse chegar no seu ombro e dizer: a gente sabe o que você fez. Você precisa sair. Então deixa eu te dizer uma coisa antes de continuar. Essa voz não é sua consciência. Essa voz não é Deus. E não é humildade. É uma mentira tão profundamente enraizada que você confundiu ela com a verdade. Até o fim desse vídeo, você vai entender exatamente de onde essa mentira veio, porque ela não tem nenhuma base real para se sustentar, e o que Deus de fato diz sobre quem você é. Não depois que você se arrumar. Não depois que você parar de lutar. Agora, deixa eu descrever a lógica que está rodando na sua cabeça. Ela soa assim. Um filho de Deus de verdade não lutaria assim. Um filho de Deus de verdade se sentiria perto dele. Um filho de Deus de verdade não teria feito o que eu fiz. E por que você luta? Porque você se sente distante, porque você carrega o que carrega. Você chegou quietamente a uma conclusão. Esse título não se aplica a você. Você não parou de acreditar em Deus. Você parou de acreditar que pertence a Ele. Isso é uma crise completamente diferente. E é muito mais comum do que as pessoas falam. Aqui está o que tem de perigoso na desqualificação. Ela sempre soa razoável. Sempre parece autoconhecimento. Parece que você está só sendo honesto consigo mesmo. Mas olha o fruto. A desqualificação te mantém à distância de Deus. Ela faz a oração parecer inútil. Ela transforma cada momento de fé numa performance e a Bíblia num lembrete de quanto você fica aquém. Você começa a comparecer sem se engajar. Começa a ler sem receber. Começa a orar sem esperar resposta, porque em algum lugar da sua mente você já decidiu que Deus está te tolerando, não te amando. E essa conclusão silenciosa, essa retirada lenta e aparentemente razoável, é uma das armas mais eficazes que o inimigo já usou contra um cristão. Porque ele não precisa que você se afaste de Deus. Ele só precisa que você mantenha distância. E a Escritura é clara. Deus nunca te condena para longe de si, mesmo quando ele te corrige. Por mais razoável que pareça, precisamos ir ao versículo que resolve isso. Não como um slogan, mas como um documento legal. João 1:12. Mas a todos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quero que você fique nesse versículo por um momento, porque tem uma palavra ali que a maioria das pessoas passa direto. A palavra é direito. No grego original, é exousia. Significa autoridade, posição legal, uma permissão concedida que não pode ser revogada por circunstâncias. Ele não te deu um sentimento. Não te deu um certificado que vence quando você peça. Ele te deu um direito. Direitos não são emocionais. Direitos não flutuam conforme a sua performance. Direitos não são cancelados pelo seu pior dia. Quando seu país te concede um direito legal, esse direito não desaparece porque você teve uma semana ruim. Ele não some porque você se sente indigno dele. Ele se mantém porque foi concedido, não conquistado. Deus te deu o direito de ser chamado filho dele no momento em que você o recebeu. Não no momento em que você ficou bom o suficiente. Não no momento em que parou de lutar. No momento em que você o recebeu. O que você sente sobre esse direito não muda o direito em si. Como é um cristão que tem o direito, mas não sabe que tem? Ele ora, mas não espera ser ouvido. Ele busca a Deus, mas fica com o olho na porta. Ele serve, mas movido pelo medo de ser cortado, não pelo amor ao Pai.
Ele lê as promessas na Bíblia e imediatamente pensa: isso é para outra pessoa, para alguém mais consistente, alguém com um passado mais limpo. Cada bencal parece emprestada. Cada oração respondida parece sorte. Cada temporada de silêncio parece punical. Porque ele não está vivendo a partir do direito. Está vivendo abaixo dele. Carregando o que Deus já carregou. Pagando o que Jesus já pagou. Ganhando o que já foi dado gratuitamente. E o inimigo ama isso. Porque um cristão que não conhece seus direitos é um cristão que nunca vai entrar plenamente no chamado que Deus tem para ele. Ele vai ficar na beira de tudo que Deus reservou, perto o suficiente para ver, mas desqualificado demais na própria mente para alcançar. Mas aqui está o que muda tudo. Você não consegue viver acima do que acredita sobre si mesmo. Se você acredita que é um pecador em liberdade condicional, vai viver em liberdade condicional. Se você acredita que é filho com plena posição legal diante de Deus, vai viver como filho. O direito foi concedido. Agora você precisa decidir se vai andar nele. Por que a mentira parece tão convincente? Porque a maioria dos cristãos está vivendo o que os teólogos chamam de espírito de orfandade. Um órfão não tem pai. Então um órfão ganha o seu lugar. Um órfão performa para ser aprovado. Um órfão vive com medo constante de ser mandado embora. E aqui está a tragédia. Muitos cristãos foram adotados por Deus, mas nunca pararam de viver como órfãos. Eles conhecem a teologia, conseguem citar os versículos, mas o sistema operacional interno ainda roda no código antigo. Preciso merecer isso. Preciso ser bom o suficiente. Mais uma falha e a porta fecha. Mas Gálatas 4:7 diz: assim, você já não é escravo, mas filho. E, como é filho, também é herdeiro por Deus. Um herdeiro não conquista a herança. Um herdeiro recebe porque sabe quem é o pai, não por causa do que fez. O espírito de orfandade diz: olha o que você fez. Seu pai diz: olha o que eu fiz. Aqui está a pergunta com a qual você precisa sentar. O que exigiria de fato para você ser desqualificado? Porque João 1:12 diz que o direito foi dado a todos que o receberam. Tempo verbal passado. Concluído. Concedido. Para você ser desqualificado, uma de duas coisas teria que ser verdade. Ou Deus cometeu um erro quando concedeu, e Deus não comete erros. Ou você teria que desreceber. Teria que olhar para o que ele fez na cruz e dizer: eu rejeito isso completamente. Não quero nada com isso. Estou indo embora de vez. É isso que está acontecendo quando você cai em pecado. É isso que está acontecendo quando você se sente distante. Não. Você está aqui. Você está assistindo isso. Você está lutando. Uma pessoa que desrecebeu Cristo não luta. Não sofre. Não fica acordada se perguntando se pertence a Deus. A sua luta não é evidência de desqualificação. É evidência de pertencimento. Aqui está a verdade que você precisa levar desse vídeo. Você não se sente filho de Deus porque tem concordado com a voz errada. Não a voz de Deus. Não a voz da Escritura. A voz de uma mentira que se disfarçou de humildade e te convenceu de que ficar pequeno é a mesma coisa que ficar santo. Não é. Deus não te deu um direito para você passar a vida questionando se tem ele. Ele te deu para você andar nele, orar a partir dele, viver a partir dele, lutar a partir dele. Na prática, isso significa: você vai a Deus depois que cair. Não porque se sente digno, mas porque o direito não exige que você se sinta digno. Significa que você lê as promessas na Bíblia e deixa elas pousar em você, não numa versão imaginária de você mesmo que finalmente se arrumou. Significa que quando a voz disser você não pertence aqui, você não discute com o sentimento. Você discute com um documento legal. Você diz: João 1:12. Ele me deu o direito. Tempo passado. Concluído. Eu não vou sair. Para de esperar se sentir filho dele. Começa a agir como filho. Porque o sentimento segue a decisão, não o contrário. Vai nos comentários agora e escreve isso: eu sou filho de Deus. Não porque mereci, mas porque ele disse. Escreve. Deixa sua mente ver. Deixa o inimigo ver. Porque no momento em que você concorda com Deus sobre quem você é,
a mentira perde o poder. Você não está desqualificado de ser filho de Deus. Nunca esteve. Agora anda como um. Você não está caminhando sozinho. Se você quer ir mais fundo na verdade de Deus e parar de viver só na superfície, se inscreve agora. Estamos construindo uma comunidade de cristãos que se recusam a dormir na fé. Entra com a gente.